Ao contemplar as paisagens milenares do Oriente Médio, somos imediatamente transportados para um caldeirão de história e beleza. Cidades que viram impérios nascerem e caírem, desertos que guardam segredos de civilizações perdidas e uma tapeçaria cultural tão rica quanto antiga. No entanto, em meio a essa grandiosidade, a imagem que frequentemente nos assombra é a de conflito, tensão e uma aparente incapacidade de encontrar a paz duradoura. Para o espectador, a pergunta ecoa: como uma região tão fundamental para a história da humanidade, berço de 3 das maiores religiões monoteístas, pode estar perpetuamente enredada em disputas que parecem desafiar qualquer lógica? A complexidade do conflito é, sem dúvida, o antagonista primordial desta narrativa. Uma força multifacetada que se manifesta em fronteiras contestadas, ideologias divergentes e rancores ancestrais. O narrador, essa voz que nos guiará, insiste que essa complexidade não é um impeditivo para a compreensão, mas sim um convite irrecusável à análise. É fácil sucumbir à ideia de que o Oriente Médio é um enigma insolúvel, um nó górdio de ódio. Mas a verdade é que, por trás das manchetes simplificadoras, existe uma teia intrincada de causas e efeitos, de legados históricos e de sentimentos profundos que moldaram a psique coletiva da região. Frequentemente, somos alimentados com a ideia de um conflito único ou de uma causa singular para toda a instabilidade. Contudo, essa é uma visão perigosamente simplista. O Oriente Médio não é um monólito. Nem seus problemas derivam de uma única raiz. O que vemos hoje é o culminar de ciclos de interdependência, onde cada evento, cada decisão, cada trauma ecoou através das gerações, criando legados emocionais que ainda influenciam o presente. Não há um único começo para o conflito, mas sim múltiplos pontos de origem, entrelaçados como os fios de um tapete persa. Para o espectador, entender essa tapeçaria exige ir além do senso comum. Desmistificar a ideia de que o conflito é inerente à região é o primeiro passo. É preciso compreender como civilizações milenares, desde a Mesopotâmia até os impérios que se seguiram, moldaram não apenas as paisagens físicas, mas também as mentais. As decisões tomadas há séculos por reis, líderes religiosos e conquistadores reverberam na psique coletiva atual, influenciando identidades, lealdades e animosidades. Surpreendentemente, a história do Oriente Médio não é apenas uma crônica de guerras. Houve períodos significativos de coexistência pacífica, de intercâmbio cultural e de florescimento intelectual, onde diferentes povos e religiões prosperaram lado a lado. A percepção atual de um conflito interminável muitas vezes obscurece essa rica história de cooperação. Como foi possível, então, que essa região, que já foi um farol de tolerância e conhecimento, tenha se tornado sinônimo de discórdia? A promessa aqui é desvendar essas camadas mais profundas, ir além das manchetes sensacionalistas e mergulhar nas raízes históricas, políticas, sociais e psicológicas que alimentam as tensões. É uma jornada para compreender a complexidade do conflito, não para resolvê-lo em um único vídeo, mas para armar o espectador com o conhecimento necessário para formar sua própria compreensão matizada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A jornada do espectador pela compreensão do Oriente Médio nos leva agora às raízes históricas mais profundas, a um tempo em que as sementes das futuras tensões foram plantadas, mas também onde as bases da civilização foram erguidas. Esta região, verdadeiramente o berço da civilização, viu as primeiras cidades-estados surgirem na Mesopotâmia, disputando recursos vitais como água e terra fértil. Essas primeiras disputas, embora distantes no tempo, estabeleceram um padrão de rivalidade territorial e busca por hegemonia que, de diversas formas, ressoa até hoje.
Mas não foi apenas a geopolítica primitiva que moldou o destino da região. Foi aqui que o papel das religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, emergiu, atuando como poderosos elementos de coesão social e cultural, unindo povos sob uma mesma fé e propósito. Paradoxalmente, essas mesmas religiões, em diferentes momentos da história, também se tornaram fontes de profunda divisão e conflito, quando interpretadas de forma exclusivista ou usadas como justificativa para ambições políticas. A identidade tribal, que inicialmente definia pequenos grupos familiares ou clãs, evoluiu dramaticamente para uma identidade nacional, religiosa mais ampla, onde a lealdade a um Deus ou a uma doutrina se sobrepunha, muitas vezes, à coexistência pacífica. Ao longo dos milênios, o Oriente Médio foi palco de sucessivas ondas de dominação imperial. Impérios persa, grego, romano e, mais tarde, o vasto Império Otomano deixaram legados complexos de dominação e resistência. Cada um desses impérios impôs suas leis, culturas e, em muitos casos, suas fronteiras. A formação de fronteiras artificiais, muitas vezes traçadas por potências externas, sem levar em conta as realidades étnicas, religiosas ou geográficas locais, teve um impacto psicológico duradouro, gerando ressentimento e a sensação de imposição. Essas cicatrizes históricas alimentam o conceito da memória histórica seletiva, onde diferentes grupos do Oriente Médio recordam eventos passados de maneiras distintas, glorificando suas vitórias e lamentando suas perdas, muitas vezes ignorando a perspectiva do outro. O século XX, em particular, representou um ponto de virada dramático. O colonialismo europeu e o subsequente desmantelamento do Império Otomano, após a Primeira Guerra Mundial, levaram à partilha da região. Potências como a Grã-Bretanha e a França redesenharam o mapa, criando estados-nação que frequentemente agrupavam populações diversas ou dividiam comunidades homogêneas. Essa intervenção externa resultou na instauração de regimes autoritários, muitos dos quais eram apoiados por essas mesmas potências para garantir seus interesses, especialmente após a descoberta do petróleo. É neste contexto que a questão de Israel-Palestina ganha sua dolorosa proeminência. A contextualização das reivindicações históricas, tanto judaicas por uma pátria ancestral, quanto palestinas por autodeterminação em sua terra, revela um trauma mútuo e profundo. Ambas as narrativas são complexas, carregadas de sofrimento e injustiça percebida, e se entrelaçam de forma quase inextricável. A frustração coletiva e o sentimento de injustiça, generalizados em grande parte da região devido a décadas de intervenção externa e governos não representativos, tornaram-se catalisadores poderosos para futuras tensões e conflitos. E então, o elemento que transformaria o destino do Oriente Médio para sempre, a descoberta do petróleo. Este recurso natural, que deveria ser uma bênção, muitas vezes se tornou uma maldição dos recursos. A riqueza gerada pelo petróleo atraiu uma intervenção ainda mais intensa de potências globais, que passaram a ver a região não apenas como um ponto estratégico em rotas comerciais, mas como o coração energético do mundo. O Oriente Médio se transformou em um jogo de xadrez geopolítico, onde as nações regionais eram frequentemente percebidas como peões em disputas muito maiores. Essa percepção de ser manipulado, de ter sua autonomia tolhida, afetou profundamente a autoestima e a capacidade de autodeterminação das nações da região, alimentando um ciclo vicioso de desconfiança e instabilidade. A complexidade do conflito, portanto, não é meramente interna. Ela é intrinsecamente ligada a séculos de interações desiguais com o mundo exterior. A complexidade do conflito, que o espectador tenta desvendar, manifesta-se hoje em dinâmicas contemporâneas que parecem um eco amplificado do passado.
As guerras árabe-israelenses, por exemplo, não são apenas eventos isolados, mas a evolução de um conflito que se aprofunda e se ramifica, moldando a psique de milhões. Cada fase dessas guerras adicionou novas camadas de trauma, ressentimento e reivindicações, dificultando a construção de pontes entre as narrativas opostas. A ascensão de grupos extremistas, por sua vez, não pode ser compreendida apenas como um fenômeno religioso radical. Suas raízes são profundas, mergulhadas em condições sociais, econômicas e psicológicas de desespero, marginalização e falta de oportunidades, onde a promessa de um propósito e de justiça, ainda que distorcida, encontra terreno fértil. Os conflitos internos, como os vistos na Síria, Iraque e Iêmen, são o resultado trágico da desintegração social, da fragilidade de Estados-nação criados artificialmente e do vácuo de poder deixado por regimes autoritários e intervenções externas. O espectador observa que a espiral de violência, nesses cenários, é alimentada por ciclos de retaliação e pela dificuldade em quebrar padrões comportamentais enraizados em décadas de desconfiança mútua. A complexidade do conflito é uma teia intrincada, onde cada fio puxado afeta o todo. A psicologia do conflito prolongado é um fator crucial para a compreensão. O conceito de dissonância cognitiva atua fortemente, permitindo que indivíduos e grupos mantenham narrativas opostas e mutuamente exclusivas, ignorando evidências que contradizem suas crenças arraigadas. É um mecanismo de defesa que, embora compreensível, impede o avanço do diálogo. O impacto do trauma geracional é palpável. As memórias de sofrimento, injustiça e perda são transmitidas de pais para filhos, não apenas como histórias, mas como um fardo emocional que molda identidades e perpetua o ressentimento. Essa polarização identitária torna a empatia entre grupos um desafio hercúleo, pois a identidade do outro é frequentemente construída sobre a negação ou a demonização. A liderança, tanto política quanto religiosa, desempenha um papel ambivalente na dinâmica de grupo, podendo tanto escalar quanto, em raras ocasiões, ajudar na resolução de conflitos, dependendo de sua visão e coragem. Para o narrador, guiar o espectador por esses labirintos da história e da psicologia é um convite a uma reflexão mais profunda sobre os caminhos para a compreensão e a paz. A complexidade do conflito não é uma barreira intransponível, mas um desafio que exige uma abordagem multifacetada. A educação e o diálogo intercultural são ferramentas essenciais. Através do conhecimento mútuo e da valorização das diferentes perspectivas, é possível começar a desconstruir os preconceitos e as narrativas simplistas. Embora muitas vezes ofuscadas pelas manchetes de guerra, existem iniciativas de paz, mesmo que pontuais, que demonstram a capacidade humana de transcender o passado. Seus desafios são imensos, mas cada pequena vitória é um farol de esperança. A necessidade de abordar as causas profundas, desigualdade, injustiça, falta de oportunidades, regimes autoritários, é inegável. Sem atacar esses fundamentos, qualquer paz será efêmera. Em sua reflexão final, o narrador convida o espectador, e a todos nós, a reconsiderar a capacidade humana de transcender o passado e construir um futuro diferente. Não se trata de apagar a história, mas de aprender com ela, de reconhecer os erros e as dores e de buscar novos caminhos. O Oriente Médio, berço de civilizações e religiões, ainda guarda em seu coração a promessa de um futuro de cooperação e coexistência. Para isso, é fundamental um chamado à ação intelectual, incentivar a busca por conhecimento, a desconstrução de preconceitos e a abertura para uma compreensão mais profunda. Somente assim poderemos, talvez, vislumbrar um horizonte onde a complexidade do conflito dê lugar à complexidade da paz.
A jornada para entender o Oriente Médio não termina aqui. Ela apenas começa dentro de cada um de nós.